Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é segunda-feira, 20 de setembro e mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Hoje mais um Fala Baixada especial. Estou recebendo o médico neurocirurgião e vereador pela cidade do Rio de Janeiro, Rogério Amorim. Doutor Rogério, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Fala Baixada. Há muito tempo que eu já estava querendo conversar com você aqui no nosso Fala Baixada, viu? Boa noite a todos. Muito obrigado, Mauro. É uma honra estar aqui. Sou um espectador sempre presente do seu programa. É uma honra poder falar com o seu programa e com os telespectadores. Doutor Rogério, o senhor que já há quase 20 anos é médico numa especialidade muito importante para a vida das pessoas, de todos nós, né? O senhor que é neurocirurgião, eu queria lhe perguntar logo no começo do nosso Fala Baixada, na política é preciso também ter mãos de neuro? É preciso. A neurocirurgia na política realmente se faz presente. Mãos de neuro e sangue frio são duas condições que eu preciso ter tanto na medicina, na neurocirurgia, como na política. Pois é, como é que o senhor ingressou na vida pública? Por que o senhor fez a opção de finalmente, já antes na última eleição para vereador, também já se falavam da sua candidatura à vereança, o senhor não aceitou. Exatamente. Nessa última, o senhor topou e foi bem sucedido. Exatamente. Na verdade, eu nunca tive nenhum cargo público, exceto de professor concursado da Unirio, né, de neurocirurgia. Nunca tive nenhum cargo. Mas, na verdade, a minha entrada na política foi por conta justamente de achar que a gente precisa dar a nossa contribuição. O carioca, o brasileiro, ele definiu que a política é algo ruim, é algo perverso, mas não existe, Mauro, outra solução para os nossos problemas que não seja através da política. Não adianta nós ficarmos reclamando da política, reclamando dos problemas e não participarmos. Eu acho que cada carioca, cada brasileiro que puder dar sua contribuição tem que dar. E é isso que eu estou fazendo. Eu vim para a política porque eu acho que eu posso contribuir para a cidade do Rio de Janeiro, de alguma maneira para o estado do Rio de Janeiro também, tanto nas questões da saúde, mas quanto das questões da municipalidade, as questões tributárias, enfim. E por conta disso, eu fui, obviamente, motivado pelo meu irmão, o deputado Rodrigo Amorim, resolvi embarcar nessa carreira e, sem dúvida nenhuma, eu acho que posso dar minha contribuição para a cidade do Rio de Janeiro. No parlamento, em todos os níveis, existem várias bancadas, né? Bancada da saúde, na Câmara Federal tem até a bancada da bala. Verdade. Né? Quem defende a área da segurança e tal. Aqui na Câmara da cidade do Rio de Janeiro são 51 vereadores. 51 vereadores. Tem a bancada da saúde, tem vários vereadores. Nós temos muitos colegas médicos, né? Nós temos ali 4 colegas médicos que desempenham um excelente trabalho. E eu vim não só pela saúde, né? É o que eu falei, para defender os nossos pontos de vista. Do liberalismo econômico, eu acho que nós só conseguimos avançar na economia através do liberalismo. Nossos valores também conservadores, de família, e óbvio, olhar pela saúde também. Olhar, mas com foco técnico. Eu acho que isso a cidade do Rio de Janeiro precisa. Estamos envoltos num problema grave na cidade do Rio de Janeiro, já que é crônico, que é essa política, essa falta de transparência do CISREG, essas filas intermináveis. Eu cansei de ver, na minha prática médica, as pessoas vindo até mim, pedir, implorar um exame, um auxílio, e agora na política a mesma coisa. Eu acho que é hora de dar um basta, Mauro. Eu acho que, na verdade, o que está acontecendo é uma nova forma de troca de votos, ainda que indiretamente, que é trocar o sofrimento pela dor. A dor, o sofrimento pelo voto. Isso é muito, muito ruim. Chega a ser humilhante, né? As pessoas 2, 3 anos numa fila de CISREG, isso tem que funcionar sem interferência política. Mas por que na campanha eleitoral, principalmente os prefeitos, né? Prefeitos onde o CISREG está diretamente ligado, né? Tanto na área estadual quanto nos municípios. Mas na campanha eleitoral eles falam sempre que vão resolver a situação do CISREG, a diminuição das filas, o respeito àquela colocação. Aí você entra no CISREG e não sai nunca. A Câmara tem fiscalizado isso? Exatamente. Desde que nós entramos, eu assumi a vice-presidência da Comissão de Saúde da Câmara dos Vereadores e venho fazendo isso desde o meu primeiro dia de mandato, que é fiscalizar o CISREG, tentar... São 2 problemas principais. A transparência e a velocidade, a resolutividade dessa fila. Esses 2 problemas nós temos que resolver. Eu acho que o grande segredo é a integração. Cito sempre um exemplo, porque a pessoa entende bem.
Você chega num grande hospital de emergência do Rio de Janeiro, ou então de Nova Iguaçu, como a Posse, e nós vemos lá que é um hospital vocacionado para emergência. Nós vemos uma senhora, por exemplo, que caiu no banheiro, quebrou o fêmur, fica lá aguardando 3, 4, 5 semanas para operar o fêmur. Enquanto isso, nós vemos tumor cerebral sendo operado, nós vemos cirurgias cardíacas muitas vezes, cirurgias ortopédicas que não são de emergência, sendo operado nesses hospitais, muitas vezes retirando a chance dessa senhora operar, quando, na verdade, esses pacientes tinham que estar sendo tratados nos institutos federais, nos institutos estaduais, como o INCA, Instituto Estadual do Cérebro, Instituto Nacional de Traumatortopedia. Só que, na verdade, o que ocorre é que nós temos esse conflito entre União, Estado e município. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. É um excesso de burocracia? É um excesso de burocracia e falta de diálogo. E um pouco de ego. Que, na verdade, o que tem que acontecer é isso. Cada um fazer a sua parte. Aqueles hospitais que são vocacionados para emergência, eles têm que atender esse tipo de patologia. Em contrapartida, os hospitais universitários, os institutos têm que fazer a sua parte também. O que não pode acontecer de maneira nenhuma é aquele paciente que vê um familiar que tem um derrame, um AVE hemorrágico, um sangramento cerebral, vai para uma UPA e tem que ficar aguardando 2 dias no CTI, enquanto no hospital de emergência esse CTI está ocupado por alguém que deveria estar num desses hospitais federais ou nesses institutos estaduais. E isso é óbvio que atravanca e paralisa a fila do CIGEG. E desde o meu primeiro mandato nós estamos trabalhando para isso, convocamos uma audiência pública agora para o início de outubro para discutirmos isso com o Estado, município e União, ainda mais depois da boa notícia que o secretário Daniel Sorange e o prefeito Eduardo Paes, depois de ouvir nossas demandas, vão destinar desse dinheiro da outorga da SEDAI aproximadamente 3 bilhões para a saúde para resolver esse problema do CIGEG. Esses recursos serão suficientes para resolver definitivamente ou só para zerar a fila? Essa é a grande questão. Eu acho que nós, se esses recursos forem bem aplicados, nós conseguimos sim diminuir a fila, porque temos que lembrar sempre que é uma fila que está sempre entrando gente. Mas conseguiremos fazer com que essa entrada seja pelo menos compatível com a saída. Ou seja, resolver de verdade. Zerar essa fila ou próximo disso e fazer com que os novos casos tenham pelo menos um horizonte. Na verdade, alguns casos podem aguardar um pouco. Um exame, por exemplo, uma mamografia, pode esperar às vezes 1 semana, 10 dias. O que não acontece espera 1 ano. Isso está ligado ao conceito, é conceitual, né? Os hospitais que atendem politraumatizados, por exemplo. O cara chegou politraumatizado, como você já explicou. Isso. Ele tem que ter atendimento imediato. Exatamente. Não pode ficar ali ocupando. É isso, Mauro. Ele fica. Na verdade, na medicina, nós temos aquele caso de emergência que tem que ser tratado até em 24 horas, que senão o paciente ou morre ou sofre uma grave consequência. E nós temos aqueles casos que são urgências, que tem um pouco mais de tempo para o tratamento, ou aqueles casos eletivos. O que nós não podemos é lotar os nossos hospitais de emergência com casos que não são de emergência. Enquanto nós vamos, hoje, num hospital universitário ou num instituto federal, nós vemos muitas vezes o centro cirúrgico só funcionando até as 4 horas da tarde, final de semana não funcionando. Enquanto isso, os hospitais de emergência tendo que suprir essas deficiências. Então nós precisamos de recurso, vontade política e diálogo. Você falou um negócio super importante que acontece muito aqui na nossa Baixada Fluminense, de resto no estado todo, não sei se no Brasil. Sem dúvida. Por que a saúde só funciona de segunda a sexta? Isso é um problema, isso é algo que é um grande mistério. Eu tenho o meu berço neurocirúrgico foram 2 hospitais da Baixada, que é o Hospital Adão Pereira Nunes, o da qual foi plantonista durante muitos anos, e o Hospital da Posse, que eu era o neurocirurgião da sexta-feira à noite, mano. Imagine como é que era o movimento daquilo ali. Então, esses hospitais vocacionados para emergência, eles funcionam. Sexta, sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite, e nós não vemos o mesmo acontecendo nos hospitais federais. E não que eles tenham que funcionar na madrugada, porque cirurgias eletivas não precisam ocorrer na madrugada, mas eles não funcionam plenamente. Nós podemos, com boa gestão, com diálogo, mais do que triplicar a capacidade desses hospitais. E eu friso bem os papéis dos institutos, por exemplo, o INTO, INCA, Instituto Estadual do Cérebro, Hemorrio, e dos hospitais universitários. O
Hospital Universitário Gafreguin, Clementino Fraga Filho, Antônio Pedro, Pedro Ernesto, não só para a cidade do Rio de Janeiro, mas para todo o estado. Esses hospitais têm que abraçar toda a alta complexidade, desafogando assim a emergência de todos os municípios. Doutor, não sei se eu estou enganado, se tiver, só, por favor, me corrija. Você acha que esses hospitais, os profissionais, os próprios médicos, eu sei que falar de médico, o médico falar de outro médico é meio complicado, mas eles não se sentem assim da casta da medicina, inatingíveis? É o professor tal, é o tal, é o tal, e esse tal acaba não atendendo a nossa gente? Você tocou no ponto primordial. Exatamente isso que ocorre. Eu costumo dizer, já falava isso durante a campanha, que eu não sou o vereador dos médicos. Quero ser o vereador da saúde. Eu quero olhar pela saúde. Sim. É óbvio que eu tenho colegas médicos que dão sangue, a grande maioria. Eles dão sangue, eles fazem de tudo para oferecer uma saúde digna à população, mas nós temos um grande número de profissionais que agem justamente dessa forma. Eu sou professor, não vou atender. Ou então eu não quero fazer isso. Estão encastelados. Encastelados dentro dos seus gabinetes e não produzem aquilo que a sociedade precisa que eles produzam. Isso nós precisamos, não basta. Tem que mexer na igrejinha, né? Tem que mexer na igrejinha. Senão eles continuam encastelados, um protege o outro, que o outro protege o outro, que o doutor não vai na sexta, que também não pode no sábado, nem no domingo, marca para segunda, terça ou quarta. Ele se acha assim, tipo um deputado federal, só trabalha terça, quarta e quinta, é isso? Não, na verdade, mais Mauro, ou menos isso. Eu tenho que defender também o deputado federal. Terça, quarta e quinta nós temos lá a sessão. Mas eu tenho certeza que o deputado está lá segunda, sexta, sábado, domingo nas suas bases fazendo. Assim como na medicina também. Nós temos excelentes profissionais, a grande maioria, só que infelizmente um número pequeno de maus profissionais acabam contaminando a saúde, os hospitais. E nós temos que tocar o dedo nessa ferida, realmente, com independência. Eu continuo exercendo a medicina, faço a política porque eu quero ser independente. Eu acho que eu tenho a capacidade de chegar, expor esses problemas, porque não dependo da política e também faço o meu trabalho na medicina. Hoje, então podemos falar com independência. Hoje, segunda-feira, tentei falar com o senhor estava operando. Logo pela manhã, é verdade? Exatamente. Eu continuo operando de manhã, à noite, muitas vezes marco meus pacientes para a noite, 9, 10 horas da noite, porque tenho que fazer meus afazeres na Câmara dos Vereadores, nas bases eleitorais, meu trabalho de fiscalização, que é muito intenso. Eu acho que o principal trabalho do vereador não é fazer lei. Mauro, a gente já não aguenta mais lei, tem tanta que a gente desobedece. Então, na verdade, a principal função do vereador é fiscalizar e propor solução. Exatamente. Estou conversando aqui com o médico cirurgião, né? E vereador pela cidade do Rio de Janeiro, Rogério Amorim. Vereador, vamos falar agora do funcionamento da Câmara Municipal. Antes eu queria, para fechar esse assunto de saúde, claro, né, dessa perspectiva boa, dessa notícia que o senhor trouxe com relação aos recursos, parte do recurso da SEDAI para zerar a fila do CIRREG. Você que está na fila do CIRREG é uma boa notícia. Agora, o secretário, tanto o secretário Daniel Sorange quanto o prefeito estão quedados a cumprir essa... Então, sim, Mauro, eu estou muito otimista. Porque eu vejo... Tem que ter coragem, né, para mexer nisso, né? Tem que ter coragem. Eu vejo no prefeito Eduardo Paz e no secretário Daniel Sorange a vontade política e o desejo de mudar. Então, isso me deixa muito animado. Desde o início do meu mandato, nós conversamos muito sobre a saúde, sobre o CIRREG, e eles sempre muito atentos a isso, sempre dando voz. E logo que esses recursos foram destinados pela outorga da SEDAI, nós conversamos e eles foram solícitos e prontamente disponibilizaram essa quantia para a gente tentar resolver definitivamente esse problema. Pois é, eu tenho muita esperança nisso. Faltou perguntar a partir de quando quem diz que começa a mexer nisso? Eu acho que já a partir de outubro, novembro, a gente já começa a implementação do programa, já das clínicas de especialidade, enfim. Nós vamos ter, conforme eu já falei, uma audiência pública com o secretário Daniel Sorange, que ele vai explicitar, vai esmiuçar bem esse plano. Eu tenho certeza que a cidade do Rio de Janeiro pode ficar esperançosa e também tenho a certeza que se esses recursos não forem aplicados da maneira correta, eu estarei lá para reclamar, cobrar e informar a população da cidade do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro, porque a saúde do Rio de Janeiro é um polo para todo o Rio, para toda a Baixada Fluminense. Eu queria te perguntar exatamente isso. Na Câmara, por exemplo, o senhor tem votado muito
nas matérias vindas do gabinete do prefeito, né? Sim. Oriundas lá do executivo. Tem votado ou tem discutido? Nós temos discutido bastante, Mauro, discutido bastante. Nós votamos projetos importantes vindo do Executivo. Por exemplo, o projeto Reviver Centro, que vai dar uma nova roupagem para o centro da cidade, tão vilipendiado já há muitos anos. Na verdade, o que a pandemia mostrou ao centro da cidade do Rio de Janeiro foi que a crise financeira, econômica e a nova modalidade de negócios vai mudar a rotina do centro da cidade. Aqueles grandes escritórios, aqueles grandes conglomerados de escritórios acabaram. As pessoas hoje incorporaram o home office e nós precisamos gerar uma moradia para criar um comércio regional e de bairro. E no projeto Reviver Centro nós colocamos muitas emendas. O secretário Washington Fajardo, o prefeito Eduardo Paes, eles dois ouviram a Câmara e nós fizemos uma importante mudanças que melhoraram ainda mais o projeto. E o fruto disso foram os 2 investimentos comerciais e de moradia que já começaram a crescer no centro da cidade. 2 investimentos, um prédio grande de moradias domiciliares, já no centro do Rio de Janeiro. Isso mostra que o projeto Reviver vai mudar de fato o centro da cidade do Rio de Janeiro. Reforma da Previdência, a mesma coisa. Uma reforma que era importante para a cidade do Rio de Janeiro. Foi aprovada, mas às custas de diálogo. E como eu falei, nós temos, eu acho que o prefeito Eduardo Paes, como um amante da cidade do Rio de Janeiro, se esforça para fazer o melhor pela cidade, só que nós da Câmara temos que ter independência o suficiente para também tocar na ferida naquilo que não concorde. O secretário Washington Fajardo, que é um urbanista, tem muita sensibilidade política também, né? Ele tem discutido muito com a Câmara, com o Parlamento Municipal. Agora, ali, não sei se o senhor concorda, nessa área do centro, há também que ter uma sensibilidade para uma ação compartilhada, porque se deixou deteriorar muito, né? O senhor concorda? Essa parte da área social do governo, né? Milhares de pessoas na rua, sem ter onde morar, outros com moradias precárias. Essa parte do governo anda muito capengando, né? Eu concordo. Eu converso bastante com o prefeito que realmente nós precisamos startar realmente esse choque de ordem na cidade em alguns pontos. Na verdade, alguns bairros, a grande maioria dos bairros, na verdade, do Rio de Janeiro, Copacabana, Zona Sul como um todo, Tijuca, centro da cidade, sofrem com a desordem. Nós entendemos que o comércio ambulante é fruto de uma grave crise financeira que nós vivemos, mas também nós temos que dar um jeito para isso. O que não dá é para nós deixarmos a desordem reinar, inúmeros moradores de rua que devem ser acolhidos da maneira muito, 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 muito calmamente, com muita tranquilidade e humanidade, mas também nós precisamos reordenar. Porque, na verdade, isso afasta o público do comércio, afasta o público dos grandes centros. Hoje em dia, o trabalhador, a senhora, o senhor, eles não conseguem mais ir no centro dos bairros, na Praça Sans Pena, na Uruguaiana, no Saara, fazer as suas compras, porque esbarram em moradores de rua, em comércio ambulante. Isso precisa mudar. Eu queria propor, nós já estamos chegando no final do primeiro bloco, eu queria propor exatamente isso, que no segundo bloco nós possamos falar um pouco mais sobre esse choque de ordem, esse jeito de se governar e se conduzir políticas públicas para a valorização dessas regiões tão importantes na cidade do Rio de Janeiro, importantes para todo o nosso estado, né? Estou conversando aqui com o vereador Rogério Amorim. Rapidinho a gente volta, viu, gente? Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada de hoje, conversando com o vereador Rogério Amorim. Doutor Rogério, estamos falando sobre choque de ordem, sobre moralização de costumes, né? Recondução dos costumes, né? Está muito bagunçado. Você vê agora nesse período de um tremendo sol, praias invadidas, a polícia tem um jeito, um comportamento, e a população às vezes muito agressiva. Isso, eu só tenho expectativa que isso possa melhorar.
pela via da porradaria ou pela via da educação? Eu acho, Mauro, que primeiro tentar pela educação, pela conscientização do povo. Na verdade, os últimos anos foram de muito abandono do Estado e da cidade do Rio de Janeiro. Então nós precisamos recuperar a ordem. É necessário. Hoje em dia nós não conseguimos mais frequentar os espaços públicos. Cada um acha que pode fazer o que bem entende. Eu acho que se a conscientização, a educação e as campanhas de educação não derem certo, eu acho que a força tem que ser empregada assim. Tanto as guardas municipais quanto as polícias, elas precisam agir para resguardar a ordem. Ordem também é desenvolvimento econômico, também é bem-estar social. Hoje em dia, para frequentar uma praia, muitas vezes é impossível. A frequência de jogando futebol na beira da praia, com o local proibido, som alto em todos os lugares do Rio de Janeiro. As praças do Rio de Janeiro viraram verdadeiros bailes funks. Os moradores ao redor da praça não têm direito mais de dormir à noite. Então, é óbvio, todo mundo tem direito ao seu lazer. Eu defendo o comércio. Acho que todo mundo tem direito a esfriar sua cabeça no final de semana, tomar a sua cervejinha, mas o morador, as pessoas têm direito de descanso, de dormir, de ter paz, poder levar os seus filhos também para uma praça. Então a ordem precisa retornar na cidade e no estado do Rio de Janeiro. O senhor acha que a pandemia tem sido usada de forma inversa, de forma negativa, para não retomar a ordem, isso? Porque a pandemia, que ninguém aguenta ficar em casa, que não sei o que. Porque tem duas histórias em relação a isso. Primeiro, essa questão realmente, ninguém aguenta mais, vamos deixando porque o pessoal estava muito preso em casa e precisa realmente colocar para fora. Isso é uma desculpa que não vale. A vida não parou. Por mais que nós tenhamos restrições, as pessoas precisam retomar a paz e a ordem na cidade. E mais do que isso, nós tivemos com a pandemia um número de desemprego muito grande, de desempregados muito grande. É óbvio que o comércio informal, os ambulantes aumentaram tremendamente, mas nós precisamos trazer a ordem de volta, porque senão o comércio local começa a entrar em colapso ainda maior. Então nós precisamos reverter este ciclo de desordem para colocar de novo o Estado e a cidade do Rio de Janeiro nos trilhos, para recuperarmos o ciclo de desenvolvimento e de crescimento nessa cidade. Isso pode, aqui é permitido, ali não é permitido. Ali não é permitido. Por outro lado, o senhor acha que a nossa Guarda Municipal, por exemplo, e as forças de segurança precisam de um trabalho permanente de requalificação? Sem dúvida nenhuma. A Polícia Militar, a Polícia Civil precisam sim dessa requalificação, bem como a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. O inspetor Ricardo, que é o inspetor-geral da Guarda, vem fazendo um excelente trabalho à frente da Guarda, mas nós precisamos, sim, valorizar a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, nós precisamos implementar um plano de cargos e salários para motivar a Guarda Municipal, recuperar o efetivo dessa Guarda, que está muito vilipendiada. Nós temos um déficit de aproximadamente 3 mil homens na Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Nós precisamos recuperar esse efetivo, que foi, sim, derrubado durante a pandemia do Covid, pela falta de concurso. Há muito tempo não se faz concurso. Nós temos o concurso da Guarda Municipal de 2012, que muitos ainda não foram sequer chamados ainda. Nós precisamos chamar esses concursados, recompor a Guarda Municipal do Rio de Janeiro, porque ela precisa, sim, trazer a paz e a ordem. E digo mais, nós precisamos treinar e armar a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. O senhor defende que ela seja uma guarda armada? Eu defendo o armamento da Guarda. Óbvio, escalonadamente, com treinamento adequado, nós precisamos armar a Guarda. Elas precisam exercer, de fato, o seu papel de proteção. Na verdade, muitos dizem que a Guarda Municipal serve para proteger os bens da cidade do Rio de Janeiro. Eu te pergunto, Mauro, qual é o principal bem da cidade do Rio de Janeiro que não a sua população? Hoje em dia, a Guarda está de mãos atadas. Muitas vezes ela vê um crime acontecendo, só que o meliante está lá armado com uma arma branca, muitas vezes armado com arma de fogo. O que a Guarda vai fazer? Ela não tem como se expor. Então ela precisa, sim, ser armada, treinada e capacitada para combater efetivamente os crimes de baixo delito e favorecendo dessa forma a Polícia Militar, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, para exercer outros papéis: combate ao crime organizado, combate ao tráfico, às milícias, e deixar esse policiamento a critério da Guarda Municipal. Agora, uma outra secretaria que parece que não
não é que ela esteja andando para trás, mas ela está nitidamente paralisada, não sei se o senhor concorda, é a Secretaria de Ação Social, né, que poderia estar cuidando melhor, tendo um olhar, principalmente nessa época, todo se usa a pandemia como o escudo. Depois da pandemia a gente vê isso, depois da pandemia, mas já o ano passa, fica nítido que na cidade do Rio de Janeiro, milhares de pessoas estão dormindo nas ruas, principalmente nas marquises dos próprios públicos. Verdade. Eu cito muito aqui a calçada do Detran, que é um órgão onde o contribuinte, até para pedir informação, tem que recolher um Duda. Dá para me dar uma informação? Só, por favor, recolhe um Duda. Aí o contribuinte chega ali pela manhã, aquilo ali é um cheiro de urina, uma miséria generalizada com o contribuinte, o cara que está pagando. E ali o Detran continua virando as costas para ações, não diria mais enérgicas, mas porque eu enxergo, desculpa um pouco me alongar, eu olho a calçada do Detran ocupada. Mas não se ocupam as escadarias do Teatro Municipal, não se vê a ocupação na escadaria da Câmara de Vereadores, nem da Assembleia Legislativa, muito menos nos arredores, no entorno do Tribunal de Justiça. A gente não vê no TCE, mas do Detran a gente vê uma ocupação diária de morador de rua que já está morando ali. A impressão que eu tenho é que desde o tempo que o Detran existe. Isso precisa de um olhar, não é da truculência, não é da violência, mas desse setor, dessa secretaria, para cuidar das pessoas, entender qual é o assunto, cada um. O senhor concorda com isso? E o que pode a Câmara, o Parlamento, eu devolvo para o senhor, o que pode fazer para minimizar isso? Você tem toda a razão. Na verdade, o problema de morador de rua é um problema que tem que ser enfrentado realmente de maneira mais séria e efetiva na cidade do Rio de Janeiro. Primeiro, se fazer um diagnóstico desses moradores de rua. Primeiro que nós temos um grande número de moradores de rua que estão na rua por serem dependentes químicos. Usuários de droga, usuários do tão famigerado crack. E esses precisam ser recolhidos. Comunidades terapêuticas, hospitais, para serem efetivamente tratados. Nós temos um outro número de moradores de rua que estão morando nas ruas do Rio de Janeiro porque muitas vezes moram na Baixada Fluminense e não conseguem voltar para suas casas por conta do custo do transporte. Muitas vezes ele sabe que se disser que mora na Baixada Fluminense, o empregador não contrata ele aqui no Rio de Janeiro. Então nós precisamos rever isso. Isso nós podemos fazer hotéis, por exemplo, para esses moradores de rua passarem os dias e irem trabalhar e no final de semana retornarem para casa. Nós temos aqueles que vieram do Nordeste, por exemplo, para tentar a sorte no Rio de Janeiro e não conseguem voltar para suas cidades, para os seus estados. Muitos querem voltar. Muitos querem e não conseguem, porque não tem o dinheiro da passagem. E nós precisamos fazer esse diagnóstico. E nós temos que tratar realmente não só com distribuição de alimento, Mauro. Hoje que nós vemos na rua, se nós trafegarmos pelos bairros, à noite nós vemos muito isso. Ações sociais que é levar quentinha para esses moradores de rua. É óbvio que nós queremos alimentá-los, mas não é, qual é a dignidade que esse morador de rua tem de ganhar uma quentinha no meio da rua, sem a mínima condição de higiene, sem ter um lugar sequer para lavar as mãos. Depois que acaba de comer, joga a quentinha no meio da rua, porque não tem onde jogar no lixo, não tem onde fazer suas necessidades. Então nós precisamos sim dos abrigos, acolher esses moradores de rua nos abrigos, fazer ações realmente de maneira mais enfática, mais incisiva. Nós precisamos dar uma resposta à sociedade do Rio de Janeiro, que não aguenta mais as ruas, as praças. E nós estamos vivendo uma coisa muito curiosa. Eu sou um tijucano, moro na Tijuca, e graças a Deus nós conseguimos, depois de mais de 8 anos de chafariz quebrado, junto ao prefeito Eduardo Paz, a secretária Ana Laura, o conserto do chafariz da Praça Sans Pena. Algo que traria muita alegria para o bairro da Tijuca, porque é um ponto icônico da cidade. Mas muitos moradores vêm nos criticar e falar, pô, mas vocês vão colocar o chafariz ali, vai virar banheiro de morador de rua. Eles vão tomar banho lá dentro. Ou seja, eles preferem um equipamento público histórico, coração do bairro, não funcionando, com medo daquilo se tornar um equipamento para morador de rua. Isso mostra que a cidade está cada vez mais desumana. Está cada vez mais abandonada, mais desumana, sem dúvida. Nós precisamos, de fato, ações que tirem esses moradores da rua de maneira, obviamente, acolhedora,
sem violência, mas que dê uma solução e uma resposta aos moradores, principalmente aos moradores de rua, porque também não é digno. Algumas pessoas chegaram a confundir isso. Não tem dignidade nenhuma em você morar na rua. Todo mundo tem que morar embaixo de um teto, sob a proteção. Aqueles que não podem estar nas suas próprias casas, sob a proteção do Estado. E definitivamente o local dessas pessoas não é as ruas. Agora, tem muitos casos em que o morador não quer sair. Ele resiste. Ele não quer ir para o abrigo, ele vai para o abrigo, sai do abrigo, volta para a rua. Ele tem que, na sua opinião, ele precisa ser desacostumado disso? Exatamente. É por falta de oportunidade, é por falta de emprego, de trabalho? Tem alguns problemas, né? Obviamente que com a aceleração da economia e com a retomada do emprego, nós já temos uma resolução parcial desse problema. Só que aí sobram outros dois tipos graves de moradores. Um deles é aquele usuário de droga. Aquele não tem condições mentais para definir o seu destino. Esses precisam, sim, de um acolhimento compulsório. Ele não tem capacidade coercitiva. Ele não tem capacidade de definir porque ele não tem o domínio de suas faculdades mentais. Porque a droga, o vício, tirou essa capacidade deles. Esses têm que ser coercitivamente encaminhados para hospitais, para abrigos, para comunidades terapêuticas. Aqueles outros moradores de rua que não estão sob essas condições, eles precisam ter a confiança de que vão para um abrigo que vai lhe tratar dignamente. Porque muito se fala sobre os abrigos, que as pessoas muitas vezes são maltratadas, muitas vezes não são tratadas dignamente. Nós precisamos desmistificar isso para que o próprio morador queira ir. Mas, sem dúvida nenhuma, eu tenho muita esperança que o ano que vem, com o aquecimento da economia, nós já vamos começar a ter a resolução desse problema. Por outro lado, qual é a garantia que o Estado, né, tem dado a empresários, investidores? Ele olha, quer investir, mas não se sente confortável, muito menos seguro investir numa cidade cujo ordenamento urbano, o ordenamento não se apresenta. O senhor concorda que é difícil convencer o empresário a investir ali? Exatamente isso. É retomar a ordem para retomarmos o ciclo de desenvolvimento. É uma grande bobagem acreditar que no meio da desordem o grande investidor vai querer depositar o seu dinheiro, seus investimentos e o seu trabalho na cidade do Rio de Janeiro. Então nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de ordem e de segurança jurídica. A Avenida Brasil seria um exemplo disso, o abandono da Avenida Brasil, naquele trecho ali do início dela e passando por boa parte da Zona Norte, no Parque União, por ali. Sem dúvida. A Avenida Brasil é um grande exemplo disso, conforme você bem colocou. Nós temos o abandono ali e não se tem mais nenhuma confiança do investidor para erguer uma fábrica ali, uma indústria, um negócio, porque simplesmente ele tem medo do dia seguinte ele não poder abrir, porque a guerra entre tráfico, a guerra entre milícia impede seus funcionários de chegarem até os seus locais de trabalho. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, de uma maneira rápida, retomar o controle da cidade pelo Estado, retomar o desenvolvimento econômico, porque aí sim nós teremos dinheiro, investimento para a retomada do desenvolvimento social que a cidade do Rio e o Estado tanto necessitam. Agora, vereador, eu queria lhe perguntar também, no contraponto, os investidores da SEDAI, os que vieram de fora, né, e investiram bilhões no leilão da SEDAI, eles tiveram um olhar diferenciado, né? Sem dúvida. Eles acreditaram no Estado do Rio, no tipo de negócio, na formatação de negócio. O senhor crê que essa nova SEDAI que foi dividida, né, vão gerenciar a gestão da distribuição da água, vai chegar aos pontos onde ela até hoje não chegou? Eu sou um otimista. No estado todo, não só aqui. Exatamente, eu sou otimista. Eu acho que esse novo modelo de concessão que o Estado do Rio de Janeiro, o Instituto Rio Metrópole, implementa é uma esperança de levar o saneamento básico aonde precisa, principalmente na Baixada Fluminense, Noroeste Fluminense. São cidades, são regiões que não têm hoje o básico, tratamento de água, de esgoto, porque, na verdade, nós estamos perdendo não só um grande potencial econômico,
mas também trabalhar com a dignidade das pessoas. Nós temos uma Baía de Guanabara que não pode ser aproveitada da maneira que poderia ser para turismo, pesca, transporte, por conta desse saneamento básico precário que nós temos na cidade do Rio de Janeiro. Eu acredito sim que com esse novo modelo de concessão nós vamos conseguir levar o saneamento nas regiões do estado que hoje não tem esse direito, tem esse direito pela metade, porque muitas vezes tem água, mas não tem o tratamento de esgoto. Nós vamos poder levar para os cantos do estado do Rio de Janeiro e trazer, sem dúvida, muito mais desenvolvimento econômico e social. Queria pedir licença por mais alguns minutos para o nosso intervalo e propor que nosso terceiro bloco possamos falar sobre os modais de transporte, já que a Prefeitura do Rio, o prefeito Eduardo Paes, encampou, fez uma intervenção no BRT. Estou conversando aqui com o vereador Rogério Amorim, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Falar também sobre educação, viu, vereador? Vamos. Voltamos rapidamente. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada, conversando com o vereador Rogério Amorim. Vereador, eu queria falar sobre essa encampação do BRT, mas antes eu queria falar também do perfil, acho que é do perfil comportamental de vários vereadores. Tem o vereador Márcio Ribeiro. Eu estava olhando outro dia que ele fez uma inauguração, ele, por iniciativa própria, colocou o nome dele na placa. Isso pode? Se aquele Arnaldo César Coelho estivesse aqui, eu ia perguntar, isso pode, Arnaldo? Pode, não pode, né, Mauro? Isso é um desrespeito com o contribuinte, isso é um desrespeito com a sociedade, é um desrespeito com a cidade do Rio de Janeiro. Primeiro que é ilegal a colocação de placa, ainda mais uma placa de inauguração que a prefeitura não autorizou, tanto que mandou retirar. E segundo, a obra no Rio de Janeiro, ou em qualquer cidade, é paga com dinheiro do contribuinte. Não cabe ao vereador fazer uma placa para se autopromover. Eu acho que acabou a época do coronelismo, do voto de cabresto, daquela coisa de que essa região é minha e ninguém mexe. A cidade do Rio de Janeiro, os bairros, elas não são de vereadores. Ela não é do Dr. Rogério Amorim. A Tijuca não é do vereador Márcio Ribeiro. A Tijuca é do tijucano, é da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos que acabar definitivamente com essa velha política de colocação de placa, de autopromoção, com dinheiro do contribuinte. Nós precisamos acabar com isso. É bom o contribuinte também ficar bem Atento a isso, né? a quem faz esse tipo de prática. Anotar ali, esse Inaugurou não. uma obra com meu dinheiro e fez uma placa ilegal se autopromovendo. Mas serve para todos os políticos. Sem né? dúvida Deputados, nenhuma. para tudo. Daqui a pouco nós teremos eleições para deputado estadual, para deputado federal, uma vaga para o Senado, uma vaga para governador, uma de vice, presidente. E a de presidente e vice-presidente. Sem dúvida nenhuma. Só acho que o eleitor precisa, né? Ele precisa estar atento todo dia Isso. em que cada político faz, quais as suas atitudes e, principalmente, o respeito que ele tem com o seu próprio eleitor. Nada Isso é contra o parlamentar ter aí vários mandatos, mas quando o cara chega a 8, 10 mandatos, ele entra na área do improdutivo. O senhor concorda, vereador? Eu concordo. Eu acho que, na verdade, a vida é movida pelo desejo, pela vontade de fazer. Eu acho que a partir do momento em que esse desejo, essa vontade de fazer, fica mais apagada, fica mais escondida, é hora de dar espaço a outro. Eu acho que a renovação, não sair da política, porque muitas vezes esses políticos de 8, 9 mandatos têm a experiência necessária para ajudar os mais jovens, a ajudar junto ao executivo, mas muitas vezes perde essa vontade, esse desejo. Então, quando isso acontece, a política é muito movida pelo desejo de mudança, pela paixão. Quando essa paixão termina, eu acho que é a hora do final da carreira política das pessoas. O senhor enxerga essa paixão no prefeito Eduardo Paes ainda? Eu enxergo essa paixão no prefeito Eduardo Paes. Ele é um amante da cidade do Rio de Janeiro. Ele se esforça para fazer um bom governo. Eu acho que, obviamente, eu não concordo com tudo com ele.
Não concordo 100% com suas atitudes, mas eu acho que nesses primeiros 6 meses, aí, os 7 meses de mandato, ele vem tentando reerguer a cidade do Rio de Janeiro. Cabe à Câmara dos Vereadores dar o apoio necessário, mas eu digo sempre, Mauro, com a independência necessária para poder fiscalizar também as atitudes do prefeito. Uma atitude do prefeito Eduardo Paes nos primeiros dias de governo foi uma intervenção no sistema BRT. Aliás, os modais de transporte, não só da cidade, mas do estado, andam muito deficitários, né? De trens, de metrô, de barcas. No caso da intervenção lá no BRT, você acha que tem sido produtivo, tem melhorado? Eu acho que agora essas intervenções iniciais surtiram algum efeito. Reinaugurações de algumas estações estavam completamente fechadas. O programa BRT Seguro traz mais conforto, principalmente para as senhoras, para as mulheres usuárias do transporte. Muita bagunça, as mulheres muitas vezes desrespeitadas nessas estações, mas eu acho que ainda precisamos andar mais. Sem dúvida nenhuma, o projeto da Transolímpica, do nova rede do BRT, vai ser fundamental para encurtar o tempo de deslocamento dos trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro e, consequentemente, trazer uma maior qualidade de vida. Nós precisamos avançar ainda mais no BRT. Ficaram estagnados durante 4 anos. O caso da Transbrasil, né? Nós precisamos retomar. Na verdade, esses canteiros de obra da Avenida Brasil estão parados, servem muitas vezes de abrigo de morador de rua, de usuários de droga, uma verdadeira cracolândia ali, com risco grave ao motorista, porque eles atravessam muitas vezes à noite ali na frente dos carros. Nós precisamos sim retomar essa obra, nós precisamos colocar o sistema para funcionar, para depois vermos a melhor forma de gestão desse BRT. O nosso programa de hoje está terminando, mas não sem antes falar bem rapidamente, já deixar um convite para uma próxima vinda aqui, que eu tenho muito orgulho em conversar contigo aqui, viu, vereador? Obrigado. Porque a gente mostra, né? O Fala Baixado tem essa característica de falar e mostrar. Então, quando eu te convidei para vir conversar sobre isso, é porque a gente tem convicção do seu desempenho positivo em relação ao povo do nosso Rio de Janeiro. Mas, na parte da educação, o que o senhor vislumbra para uma cidade do futuro, se a gente não cuidar hoje das nossas crianças, dos jovens, dos nossos adolescentes? Na verdade, a educação no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, em todo o estado, mas especificamente na nossa cidade e no nosso estado do Rio de Janeiro, é inegociável o ensino integral, Mauro. Por conta da característica da nossa população, da nossa cidade, do nosso estado. Hoje nós temos boa parte do estado entregue ao poder paralelo, seja ela tráfico, seja ela por milícias. Então nós precisamos dar a essas crianças um ensino integral, com prática de esporte, atividade cultural, esportiva, no contraturno, para poder fazer com que essas crianças saiam dessa realidade do poder paralelo, que elas tenham um ambiente familiar quando os pais retornarem dos seus trabalhos e ela não fique imerso durante todo esse período junto do poder paralelo, vendo isso prosperar, porque na verdade nós precisamos oferecer um futuro para essas crianças. Então o senhor defende que o Estado entre um pouco na família? Então... Sem dúvida nenhuma. Essa participação, essa integração é fundamental. Nós temos que abrir as escolas, não só para as crianças, mas para as suas famílias também, em período integral. A criança tem que chegar na escola às 7h30 da manhã e retornar à sua família com educação, alimentação e esporte às 6 horas da tarde. Vereador Rogério Amorim, estou muito feliz em poder entrevistá-lo aqui e fica as nossas câmeras inteiramente à sua disposição. Queria agradecer essa oportunidade, é uma honra poder ter participado do programa. Já estou ansioso para retornar, porque, como disse, eu sou um espectador. Então é muita honra poder estar aqui do seu lado, junto dos seus telespectadores, e pode ter certeza que com um trabalho sério e com comprometimento político, o Estado do Rio de Janeiro vai sair dessa situação grave em que está e com certeza retomar o ciclo de crescimento, desenvolvimento econômico e social que o Estado tanto necessita. E conte sempre com o nosso trabalho. A função do político é ser o elo entre a população e o executivo.
Obrigado, vereador Rogério Amorim. O Fala Baixada é assim. Compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia. Um grande abraço e até amanhã.